E aí, pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e hoje nós vamos falar sobre o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pois é, o concurso está aberto, vários cargos e que bacana, né? Para todos os cargos tem prova discursiva. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no programa de hoje. Separei algumas informações presentes no edital que são importantes para dar aquela luz para a gente em relação ao concurso. Então, se você está aí, se inscreveu para esse concurso, está pensando em fazer esse concurso, tem que prestar bastante atenção às informações que a gente vai tratar aqui e é agora. Então, vamos lá. Nós estamos tratando aqui do concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. São vários os cargos. A prova está marcada para o dia 30 de setembro e a banca organizadora é da própria universidade, a Comperv. Uma coisa muito legal sobre bancas de universidades. Aliás, uma informação que aprendi numa aula de pós-graduação, achei super legal. Às vezes tem detalhes que passam assim, e a gente não se atenta a eles, né? As recomendações em relação à organização de concursos é sempre que se busque, o Ministério Público recomenda isso às prefeituras, né? Aos governos, que usem bancas de universidade, que são bancas de que dão credibilidade ao certame. Olha que legal. Provimento dos cargos dentro da universidade, banca da universidade, que é uma banca boa, tá? Não é uma banca ruim. São diversos cargos divididos entre nível superior e o que o concurso está chamando de intermediário. Então, são 3 níveis de prova, superior, superior e médio, tá? Ou superior, médio e médio, depende do que, para que você se inscreveu. Para nível superior tem uma porção de áreas e aí com formações acadêmicas específicas. Então, você leu ali superior, já sabe, formação acadêmica específica, dependendo do cargo. Leu ali intermediário, faça associação aí ao nível médio, tá? Tem o ensino médio completo, a exigência de escolaridade nesse caso. Agora, o mais bacana é que para todos os cargos existe a prova discursiva. E prova discursiva em concurso, a gente tem aí visto na grande maioria das provas que elas se apresentam como eliminatórias e classificatórias. O que isso significa? Que há uma nota mínima a ser alcançada na prova discursiva para você ter chances de continuar pleiteando uma vaga ali naquele concurso. Neste caso, já adianto para você que a nota mínima é 6 pontos, a prova de redação vale 10 e a nota mínima é 6. Mas a composição da nota se faz de uma forma um pouquinho diferenciada, existem pesos diferenciados, né? Peso 6 para a parte objetiva, peso 4 para a discursiva. A gente já vai dar uma olhadinha como é que isso funciona. São duas preocupações com as quais você precisa cuidar. Garantir aí não ter uma nota inferior a 6, porque você é automaticamente eliminado do concurso, mas garantir também um bom desempenho na parte objetiva, que tem um peso maior, mas também um bom desempenho na discursiva. Afinal de contas, o fato de haver uma nota mínima é sempre importante, reforço bastante isso aqui nas nossas conversas. O fato de haver uma nota mínima não significa que a nota mínima seja suficiente para você ser convocado. Você, eu passo, legal, parabéns, mas não necessariamente você consegue alcançar a vaga, porque a concorrência se torna bastante grande. Então, o pensamento tem que ser justamente voltado a preciso dos 10 pontos, a prova vale 10, eu vou tirar 10, por que não? E uma das melhores estratégias para você alcançar um resultado expressivo numa prova discursiva é conhecer as regras que regem essa prova, que é o que a gente vai dar uma olhadinha agora aqui no edital. Vamos lá? Voltando aqui às nossas anotações, então tem prova discursiva para todos os cargos e segundo o edital, isso aqui é informações que eu tirei do edital para a gente ter essa conversa inicial. A prova discursiva, a prova de redação, exigirá que o candidato produza um texto explicativo, expositivo ou argumentativo. Então, você já vai se organizando para saber a diferença entre essas duas modalidades textuais. Quando você produz, né, brevemente, quando você redige um texto explicativo expositivo, você trabalha numa perspectiva de impessoalidade, de terceira pessoa, e trabalha com a predominância da informação. Então, quanto mais informativo, quanto mais eu aprender com o seu texto, melhor. Já um texto argumentativo, ele pode trabalhar na terceira, na impessoalidade ou na subjetividade, ele pode ser um texto ainda redigido em primeira pessoa, existem discussões muito intensas acerca disso, mas o mais normal é você trabalhar na terceira pessoa, mas sem essa obrigatoriedade, mas é um texto em que você vai convencer o seu interlocutor acerca de um ponto de vista, acerca de um posicionamento. Então, são textos que têm uma organização estrutural um pouquinho diferentes, é legal
você ficar atento a isso. Esse texto explicativo, expositivo ou argumentativo é um texto em prosa, ok? Ele vai seguir, segundo o edital, o padrão culto da língua portuguesa escrito, que é padrão em concursos, né? Você sempre trabalha com a normatização no que diz respeito à modalidade escrita, com base em, aqui eu achei uma coisa bastante interessante, com base em uma situação comunicativa determinada. Que leitura eu tenho que fazer disso aqui? Porque tem gente que vê um troço diferente, não está acostumado com o edital que traga esse tipo de informação, já fica preocupado, fica nervoso, já acha que não vai dar conta, ou que alguma coisa muito diferente daquilo que está acostumado vai aparecer. Quando o edital coloca situação comunicativa determinada, ele quer que você pense no seguinte, uma situação vai ser apresentada a você. De repente eu posso ter ali, produza uma carta argumentativa, eu posso ter ali, produza uma carta informativa, eu estou trabalhando com uma situação comunicativa determinada. O que você tem que ficar muito atento é que a prova, tá? O certame, a questão, ela vai trazer o direcionamento em relação à circunstância em que o texto que você tem que produzir vai ter que se encaixar. Que pode ser uma carta de leitor, por exemplo, né? Então, é mais difícil ter esse tipo de texto em função da quantidade de linhas, mas é legal, fica como um alerta para você entender que a certeza em relação ao tipo específico de texto que você vai produzir, você só vai ter no dia da prova, quando você olhar ali o direcionamento. A natureza vai ser argumentativa, mas que tipo específico de texto você vai fazer? Situação comunicativa é essa, você vai ter conhecimento só na hora da prova. Isso também me faz pensar que uma prova de nível superior pode cobrar uma análise de situação hipotética envolvendo conhecimentos específicos, que é o que a gente chama de estudo de caso. Tá? Pode? Pode, de repente, por que não? O fato é que o gênero principal já está determinado em edital, e isso é importante para você agilizar aí os seus estudos, para dominar, demonstrar um domínio do gênero, da estrutura do texto, é algo muito importante, que pontua bem em qualquer concurso, ok? O que mais que a gente tem lá de importante? Tem mais informação que eu tirei do edital, olha só. A nota das provas discursivas, redação, assumirá valores entre 0 e 10, já tinha passado essa informação, então o máximo aí é 10, e passei também a informação para você de que a nota mínima é 6. Então, esse concurso está exigindo aí um aproveitamento de 60%. Ah, é sempre assim em concurso? Não, geralmente 50%, mas eu já vi prova que cobrou 40% e já vi prova que cobrou 70%. Então, existe um padrão, mas não é uma regra, tá? Normalmente, 50%, mas os concursos, eles podem delimitar uma linha de corte maior ou menor. A prova discursiva redação avaliará a capacidade do candidato a produzir um texto explicativo, expositivo ou argumentativo e será corrigida com base nos seguintes critérios. Esse é um ponto, sim, essencial. Se você sabe como a prova vai ser corrigida, você sabe que tipo de informação se deve privilegiar na hora de produzir o texto. Então, é sempre importante olhar o edital, ó. Tipo textual, conhecimento da estrutura do tipo textual explicativo, expositivo ou argumentativo, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 4 pontos. 40% da nota em relação ao gênero. Você entender qual é a finalidade de um texto explicativo expositivo, qual é a finalidade de um texto argumentativo. Aquilo que eu comentei há pouco, brevemente. Coesão, importantíssimo, sempre aparece, uso adequado de mecanismos coesivos, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2 pontos. A coesão está sempre voltada ao conhecimento normativo que o candidato tem, aplicação de regra mesmo. Coerência, adequação à situação de comunicação, ao tipo e ao gênero textual, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2 pontos. Então, esse 20% aí da coerência é em relação à unidade temática mesmo, você ter feito aquilo que a proposta pediu para você fazer. E o último critério, modalidade escrita padrão, né, a norma culta, uso adequado de recursos linguísticos em âmbitos ortográfico, morfológico, sintático, semântico, estilístico e pragmático, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2 pontos. Aqui a gente pode, também não se assuste, o que é esse pragmático? Não precisa se assustar, que a gente está falando de uso mesmo. Você fez uso, por exemplo, de termos que são adequados ao contexto criado, ou você trabalhou com um contexto mais simples e fez a inserção de termos isolados de maior preciosismo linguístico. Então, aqui está falando do uso da língua como um todo. Você escreveu corretamente, acentuou corretamente, trabalhou as relações sintáticas, concordância, regência, usou vírgula corretamente, o sentido daquele termo, naquele contexto adequado. É isso que está sendo avaliado. Aqui a gente tem uma distribuição bastante interessante dessa pontuação. Então, isso já está claro para você no próprio edital, o que é importante. Atenda a essas exigências
é certeza de você fazer uma boa prova. Mas atender a essas exigências é um dos passos necessários. Você precisa trabalhar com propriedade, o conhecimento acerca do tema, que geralmente é um tema de relevância social. Veja, a gente está falando de um concurso de uma universidade, provimento de cargos dentro de uma universidade. Então, espere aí uma temática de impacto social, uma temática de relevância que circunde ali as esferas, né? Segurança, educação, saúde, cultura, são temáticas, economia, política, são temáticas sempre muito bem-vindas e presentes em concursos desse nível, ok? Uma última informação importante antes de a gente terminar isso que cai na prova discursiva é a composição da nota. Lembra que eu mencionei ali, a prova objetiva tem um peso maior que a prova discursiva? Dá uma olhada na fórmula que a Comperv vai usar para avaliar a redação do concurso aí da UFRN. Vamos lá? Então, a nota final do candidato vai ser a nota da parte objetiva, vezes 6, peso 6, mais a nota da prova discursiva, vezes 4, isso tudo dividido por 10. Então, entenda aí que o NO é a nota da prova objetiva, o ND é a nota da prova discursiva, que é a prova de redação. Então, quanto o candidato tirou na parte objetiva, vezes 6, mais quanto ele tirou na parte discursiva, vezes 4, soma aí, divide por 10. Esse é o resultado, essa é a nota final do candidato nesse concurso. Então, precisa caprichar nos dois lados, né? Tem que caprichar tanto nas questões objetivas quanto na questão discursiva. Era isso que a gente tinha aí para conversar. Não deixe de acessar todos os outros canais de informação da prova. Não deixe de visitar o site, dá o like aí no vídeo. Gostou? Bacana, que legal. Acompanha sempre que a nossa missão é sempre trazer novidades sobre os concursos que estão saindo e ajudar você a entender, especialmente em relação à prova discursiva, o que tem de importante que você não pode deixar passar. Depois corre lá no site da prova, tem um monte de informações bacanas e você vai me encontrar lá nas aulas para a prova discursiva, ok? Um beijo grande, gente, mas excelente estudo para vocês. Não deixa de seguir a gente aí, canalzinho da prova, super bacana, uma porção de informações legais. E nós nos encontramos no próximo que cai na prova discursiva. Tchau, tchau!